Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o top 5 aplicativos que a gente passou a usar com mais frequência desde o ano passado e também para usar esse ano de 2025, esse top 5 de melhores aplicativos para poder usar esse ano de 2025, seja para estudo, projeto, trabalho, enfim. Mas antes de falar sobre eles, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito. Dá um joinha, comenta se vocês gostaram de ver esse conteúdo e compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. No ano passado, foi confirmado a lista de melhores aplicativos que já foi usado no ano passado, seja para cada área. Então, saúde, trabalho, parte pessoal, enfim. Então foi confirmado sim, e eu vou falar sobre eles aqui no vídeo e também dando dicas para vocês, para poder colocar na rotina de vocês e de como pode isso aumentar a nossa produtividade e também estar focado e melhorar também cada vez mais a nossa melhor versão. O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, é o meu queridinho, vocês sabem, é o Notion. Então ele é como se fosse um caderno em branco, você consegue colocar tudo o que você precisa. Tudo que você quiser nele, seja a sua grade de horários, seus resumos, seus projetos, lista de tarefas, que mais? Um monte de coisa. E eu tenho ele já faz um bom tempo, eu utilizo para cada área da minha vida, para eu não me perder nas minhas tarefas, quais vídeos que eu tenho que gravar ainda para poder editar. E lá também eu gosto de ter o meu controle de hábitos da minha semana e também eu tenho a minha vida financeira organizada para cada mês que vai se passando, eu me organizo por lá, os meus gastos, o que eu tenho de forma fixa para eu não perder, para eu continuar com as minhas assinaturas, seja a Netflix, que mais? A minha unha que eu faço todo mês. Então é pensar no padrão de vida de cada pessoa. Então vocês vão aderindo a vida de vocês. Então, esse no meu caso é o que eu tô falando, é o que eu utilizo na minha rotina. E também eu vou passar a usar o template de treino, porque eu vou começar a treinar aqui perto de casa mesmo, para eu poder me adaptar. E é claro que eu vou me adaptar, porque eu gosto de aprender coisas novas e eu vou me adaptando aos poucos, um passo de cada vez. Então, lá eu vou colocar que dia que eu treinei perna, que dia que eu treinei abdômen e por aí vai. Assim eu mantenho essa minha organização e aí eu penso, se hoje eu já treinei perna, amanhã eu vou treinar abdômen, por exemplo. Eu tenho receitas de comida que eu quero aprender a fazer, seja sobremesa, drink, comida caseira, doce, enfim, várias outras coisas. O Notion tem como utilizar tudo isso e mais um pouco. Agora, se você estiver em uma faculdade e você tiver uma equipe, você pode pôr o seu e-mail colaborativo e tecnicamente você paga essa parte, isso se você estiver em uma faculdade. E se a sua faculdade tiver um e-mail corporativo para poder utilizar com outras pessoas. O que é bom também e vale super a pena. O outro aplicativo, o segundo, é o Google Calendário. Eu falei dele aqui no canal. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês terem acesso. Como se usa ele, quais funções que ele tem, como se usa na nossa rotina. Então nele, nada mais é um calendário gigante. Nesse calendário gigante, eu vou falar de forma resumida. Nesse vídeo que eu já falei que eu vou deixar aqui linkado, eu falei com mais detalhes. Assim o vídeo não fica tão extenso também. Então no seu calendário você pode pôr os seus compromissos, sua rotina matinal, ou só compromissos, ou também suas tarefas, então vocês vão aderindo da sua melhor maneira. Eu já gosto de colocar minha rotina também, e também junto com os meus compromissos, mas eu não uso mais o Google Calendário, eu uso o calendário do meu iPhone, que é praticamente a mesma coisa que o Google Calendário. Mas eu vou falar agora dele, em específico. Então vocês vão colocando da sua melhor maneira para poder se organizar, que seja funcional para vocês, o que funciona também para mim. E também tem vários formatos de organização, de colocar os seus afazeres, tarefas para ser feita, e colocando tudo que a gente precisa e ativando as notificações, fica muito mais fácil para a gente não se perder. E o nosso celular também para poder lembrar a gente de fazer as nossas tarefas
e estar presente em cada compromisso também. Agora eu vou falar um outro aplicativo também que é um dos melhores, é o Habit. O Habit nada mais é um controle de hábitos. Então nele a gente consegue controlar os nossos hábitos da nossa rotina. Eu tenho sono, frutas, água, leitura e diário para eu fazer anotações do meu dia para o meu diário, como que foi o meu dia. Então, conforme que eu vou fazendo esses hábitos, eu vou arrastando, querendo dizer que eu já fiz. E quando é lá no final da semana ou no final do mês, eu vou analisar o que faltou eu fazer, o que eu podia melhorar, o que eu consegui fazer. Então, assim, fica muito mais prático, fica mais leve o nosso dia também. Porque não é só questão de trabalho, estudo, mas é pensar também em uma rotina mais leve e mais saudável. E o quarto aplicativo que eu vou falar é o Sleep Cycle. O Sleep Cycle, ele monitora o nosso sono. A gente consegue ver a qualidade do nosso sono. Eu zelo muito pelo meu sono. Então eu gosto de ter 7 horas ou 8 horas perfeitas de sono. É claro que tem dia que a gente não consegue e tá tudo bem também. Mas faz parte, é o que acontece às vezes, na maioria das vezes. Então, vocês vão colocar o seu horário do seu sono, o horário que você costuma dormir e acordar. Ele vai acordar você na hora que você tem um sono mais leve, para não ficar aquela coisa do som estridente que você faz ficar acordada assustada, com aquele alarme alto, sabe? Então, tem um som mais ambiente, que ele não assusta você, você escolhe também. E ainda falando nisso, ele tem sons ambientes para poder ajudar a gente ter o sono mais tranquilo para poder adormecer mais rápido. Na maioria das vezes eu utilizo essa função e quando eu não uso, eu ligo a minha televisão, eu coloco no canal do YouTube e eu coloco para adormecer pelo menos uns 60 minutos. E eu coloco em um vídeo X com um som ambiente mais tranquilo para eu dormir mais rápido. Porque tem dia que o nosso dia fica muito corrido, fica muito agitado e a gente demora para poder dormir. Então eu sempre faço isso, ainda mais quando eu tenho insônia. Às vezes, antigamente, na verdade eu não tenho mais, graças a Deus, eu tinha muita insônia, agora eu não tenho mais. Aí eu colocava no meu Spotify, do meu celular, para eu poder dormir mais rápido. Então colocando em prática isso fica muito mais leve no nosso dia. Ainda mais, se você tem um filho, uma filha, tem histórias de ninar também, o que pode funcionar para os seus filhos. E por fim eu vou falar do aplicativo Todoist, que teve um tempão atrás que eu utilizei também, bem antes de usar o Google Agenda. Eu fui experimentando, eu fui utilizando, eu gostei, mas começou a atualizar e teve bastante função paga, então por isso que eu parei de usar ele. Eu não sei como que deve estar agora, e estão falando que ele está bombando agora de novo, tanto que tem funções novas, pelo que eu vi, pelo que estão falando também. Nada mais é um gerenciador de tarefas. Então você coloca suas tarefas que precisa ser feita, então você vai colocando dentro da sua semana, nos dias de hoje, os seus projetos, suas ideias, em cada área da sua vida. A mesma coisa que o Google Calendário, só que ele não é em formato de calendário, ele é em formato de gerenciador de tarefas. Mas o bom dele, o que eu gostava, ainda gosto, mas eu não uso mais, ele é sincronizado com o Google, com o calendário do Google, o Google Agenda. Então, conforme que vocês vão colocando as suas tarefas, ele vai no automático no seu Google Calendário, o que fica muito mais prático no nosso dia a dia. Então, por exemplo, você tem o seu Todoist e o seu Google Calendário. Em formato de widget, você consegue ver as suas tarefas que você colocou no seu Todoist para o seu Google Agenda. Então, fica visível, fica muito mais fácil de ter essa visão e para você ver o que você tem que fazer no seu dia, o que falta para fazer ainda. Então, ele é muito bom em relação a não só isso, mas também para organizar os seus projetos, seus materiais, seus afazeres da escola, tudo isso mais um pouco. E um desses apps que eu ainda utilizo é o Notion e o Habit. De resto, eu não uso mais, porque mudanças faz bem, né? Então faz parte. Mas de resto, estão falando muito bem desses apps para poder utilizar na nossa rotina, para ser mais produtivo, para ser mais leve também, para não ficar aquela coisa não só de trabalho e estudo, mas ser uma semana mais leve, mais saudável e pensar na gente também. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado de saber dos melhores aplicativos do ano passado até hoje para poder utilizar
na vida de vocês, que pode funcionar, já que funciona também para mim, para ser mais leve no nosso dia a dia e também para sermos mais produtivos. E agora sim eu finalizo o vídeo. Até o próximo conteúdo.